portanto, se queria deixar esse encorajamento. Estamos no livro de Atos, estamos numa série que se chama Todos São Bem-vindos, né? A família de Deus em missão. Estamos a falar sobre missão, estamos a falar sobre a forma como Deus levantou uma igreja que abalou todo o mundo, né? Uma igreja alicerçada nos fundamentos dos profetas, do Velho Testamento, e no ensino dos apóstolos, que depois Jesus ele veio lançar. Né? Veio lançar e os apóstolos escreveram-nos estes livros que estão no Novo Testamento para nós percebermos o que é que Jesus veio trazer de novo. Por isso é que se chama Novo Testamento. Né? E Jesus veio trazer algo novo. Jesus veio trazer algo que não havia antes. Jesus veio trazer, como lemos lá em Atos 2, Jesus veio trazer um espírito, veio derramar o seu espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. E todos agora, mais uma vez, são chamados para receber este espírito de Deus e serem vestidos de poder de Deus. Isso é para todos, é para toda a gente. Todos serem sacerdotes, todos serem profetas, todos terem o espírito da profecia e todos serem geração escolhida, um povo escolhido por Deus para ser o quê? Para ser família. Já não é só o povo de Israel. A ideia de Deus sempre foi estender isso a toda a humanidade. E Jesus veio trazer isso de novo. E o que nós estamos agora a ler em Atos, o que está a ser lido agora nestes últimos domingos, é exatamente essa novidade da igreja começar a chegar fora de Jerusalém, fora de Israel, começar a chegar até aos povos que nunca tinham tido conhecimento de Jesus, nunca tinham tido a revelação de Deus. E a igreja está aí. Aqui em Atos, estamos no capítulo 13, a igreja está aí, a igreja está a explodir, a igreja está a chegar onde nunca tinha chegado. Deus está a revelar-se a quem nunca se tinha revelado, a quem nunca tinha tido revelação. Há coisas novas a acontecer. Né? E ainda hoje nós estamos a continuar esse processo. Então nós somos chamados para ser uma família que está aqui neste mundo em missão, com uma missão. E daí que o título de hoje de Atos 13 é Todos são bem-vindos ao envio missionário. Porque quando nós dizemos todos são bem-vindos, nós estamos a dizer todos são bem-vindos a uma família que depois envia, né? Como o Tom estava a dizer no início, né? Que depois envia. E todos são bem-vindos a esse envio. As boas-vindas que nós damos não é só para pertencer e ser parte de alguma coisa, isso é muito importante, mas é também para ir. Né? É para ir também. A igreja, eu costumo dizer que a igreja tem fome de pessoas. A igreja tem fome de pessoas. A igreja nunca se contenta com um grupinho, o mesmo grupinho, sempre o mesmo grupinho, estamos todos muito bem, todos nos conhecemos. Não, a igreja tem fome de pessoas. Mas a igreja não tem fome de pessoas só para ter um grupo, só para ter um grupo maior e ter uma multidão. A igreja tem fome de pessoas para depois soltar e enviar também. A igreja tem fome de pessoas que depois vão saciar a fome noutros lugares. E é por aí. Nós estamos aqui em Atos 13, são 52 versículos, que não vamos ler assim o texto todo corrido, mas vamos passar aqui pelos versículos-chave, os versículos principais, para nos ajudar a entender o que está a acontecer aqui. Temos o foco aqui na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja fora do território de Israel. A primeira igreja que temos assim registro de que o Evangelho sai daquela zona pequenina. Israel é um país pequenino, aquilo é um território, não sei se é em 2 horas e meia ou 3 horas que se corre aquilo, né? E sai, o Evangelho sai, porquê? Porque houve perseguição. Porque houve perseguição. Como o Sandro estava a dizer a semana passada, quando a mensagem ela nunca para, a igreja nunca para, não é? E a perseguição muitas vezes é a semente de coisas maiores que Deus está a fazer.
A perseguição, em vez de servir para limitar, serve para explodir. Foi isso que aconteceu. Quando Estevão, o primeiro mártir, a primeira pessoa que temos registro, além de Jesus, depois de Jesus que deu a vida pelo Evangelho, foi apedrejado, foi morto pelas autoridades religiosas. Depois desse episódio trágico, houve uma perseguição, começou uma perseguição à igreja em Israel. E o que é que a igreja teve que fazer? Muitos tiveram que fugir, os apóstolos não, ficaram todos lá, pedra e cal. Interessante, né? A liderança ficou lá. Mas os outros crentes começaram a fugir, fugiram para outras partes e com isso levaram o quê? Levaram o Evangelho. E Antioquia é a primeira igreja que temos registro de onde se fundou uma comunidade que não eram já só judeus, né? E a liderança muito provavelmente não eram só judeus. Nós temos aqui os líderes da igreja. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, companheiro de Paulo. Simeão, a quem chamavam negro, né? Hoje não era politicamente correto dar uma alcunha destas, né? Hoje éramos logo cancelados, né? Mas na altura, pelos vistos, era normal. Era alguém que se destacava porque tinha uma cor da pele diferente e não havia nenhum problema com isso, né? E provavelmente era alguém que não era judeu, era alguém vindo de outra cultura. Lúcio de Cirene também, e depois Manaém, companheiro de infância de Herodes. Portanto, este era um judeu, companheiro de infância do rei Herodes. Reparem, quem estava lá em Antioquia. Alguém que tinha sido companheiro de infância do rei Herodes e de repente estava numa igreja como líder de uma igreja cristã. Coisas incríveis que Deus fazia. E Saulo, o apóstolo que viemos a conhecer por apóstolo Paulo, que também era uma alcunha. Não sei se sabem, mas Paulo quer dizer baixinho, né? Portanto, também era uma alcunha, né? Ele foi chamado por uma alcunha. Portanto, era tudo muito descontraído. Às vezes uma coisa tão séria, o apóstolo, o santo apóstolo. As pessoas eram família, né? E na família a gente é descontraído. Na família a gente descontrai, né? Claro que não levamos a brincar aquilo que é sério, nem aquilo que é sério. Não levamos a brincar aquilo que é sério, porque aquilo que é sério é importante levar a sério. Mas também há muito espaço para descontração e para a gente tirar aquele peso religioso das coisas. E é isso que a Bíblia também nos ensina, a tirar aquele peso religioso da igreja, da família. E esta igreja de Antioquia, como eu dizia, era fruto de um trabalho missionário. E é o Espírito Santo que estava a dirigir as coisas assim. E nós vemos isso claramente no versículo 2, porque eles estavam ali na vida da igreja, né? Estavam a adorar a Deus, estavam a jejuar, estavam em oração, e o Espírito Santo falou, e o Espírito Santo dirigiu. O que é que o Espírito Santo disse? O que é que temos aqui registro que o Espírito Santo disse à igreja? O que é que disse? Olha, cresçam muito, tenham assim uma multidão, comprem um templo assim bonito, né? Para caberem milhares de pessoas, com todas as estruturas que vocês precisam. Foi isso que o Espírito Santo disse, não foi? Não. O que é que o Espírito Santo disse? Olha, separem-me Barnabé e Saulo para que eles vão embora. Separem os melhores líderes que vocês têm aí para saírem. O Espírito Santo não disse, olha, agigantem-se. Não disse, fiquem enormes. Aumentem. Retenham. O Espírito Santo não disse, olha, fiquem com tudo aí que vocês precisam para terem aí uma igreja assim como deve ser. Não, ele disse, olha, libertem. Mandem os melhores que vocês têm, mandem para fora. Muito interessante. A igreja tem fome de pessoas para enviar. E a igreja dá o melhor que tem. A igreja dá o melhor que tem. Não é esse o nosso instinto, certo? O nosso instinto não é esse. O nosso instinto é cuidarmos do nosso quintal. Nós temos muitas necessidades. Precisamos aqui de cuidar do que é nosso e que depois quem está lá noutros sítios que se desenrasque. Esse é o nosso instinto, não é? A olhar só para dentro. Mas não, o Espírito Santo tem outros planos. O Espírito Santo diz assim, olhem para fora. Vocês podem ter necessidades, podem ser pobres, podem passar dificuldades. Olhem para fora. Isso é um exemplo, não é só para a igreja, família de famílias, é um exemplo para a família. Para a nossa família lá de casa. Porque nós, na nossa família, nós temos que seguir o modelo de família que Deus nos dá.
Qual é o modelo de família que Deus nos dá? Na nossa família nós também temos as nossas necessidades, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, o nosso dia-a-dia. O que é que Deus diz? Olha para fora. Olha para fora, envia. Envia aos teus filhos para o retiro. Não é? Envia aos teus filhos, envia. É verdade, a vida é difícil, há necessidades, mas olha para fora. Envia. Não fiques só focado e obcecado com as tuas próprias necessidades. O dinheiro é pouco, mas olha, Deus vai cuidar. Irmãos, é viver numa dimensão sobrenatural, contra os nossos instintos normais. É isso que o Espírito Santo estava a fazer aqui em Antioquia. Com sensibilidade ao Espírito Santo, como o Tom dizia, não é? Na sua pregação, há 15 dias atrás, sensibilidade ao Espírito Santo. Não pode haver obra de Deus sem que seja o Espírito Santo a dirigir as coisas. Quando não é o Espírito Santo a dirigir, quem é que está a dirigir? É a nossa carninha, não é? Que nunca leva a coisa boa. Não é? Nunca. O Espírito de Deus leva sempre a coisa boa. Mas para o Espírito de Deus agir, nós temos que estar abertos, coração aberto, a buscar e a pensar o que é que Deus quer, mais do que o que eu preciso, o que é que eu quero, o que é que eu entendo, quais são as minhas ideias, quais são os meus planos. Mais do que isso, o que é que o Espírito Santo de Deus quer fazer. E eles tinham essa sensibilidade e por isso é que ouviram. Eles ouviram e ouviram uma coisa que se calhar disseram assim, poxa, isto não faz sentido nenhum. Estamos a começar agora a igreja, não é? Uma igreja que está aqui a crescer, uma igreja de referência, que já tinha mandado ajuda até à igreja de Jerusalém, que era a igreja original, a igreja mãe, e eles já tinham ajudado a igreja de Jerusalém por causa da fome que tinha acontecido. Eles tinham enviado uma ajuda que Barnabé e Saulo foram levar. E contra-intuitivo, não é? Contra os instintos. Mas eles obedeceram. Sabemos isso. Porque eles depois de orarem e jejuarem, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e enviaram. Não sabemos, houve um processo, com certeza. Se calhar houve pessoas que disseram, mas porquê Barnabé e Saulo? Precisamos deles, eles são ótimos a ensinar, são pessoas incríveis que vão acrescentar muito, que acrescentam muito à nossa família, à nossa igreja. Mas eles obedeceram. Obedeceram e enviaram o melhor que tinham. Esta pergunta para nós. Como é que nós estamos a viver isto? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso foco? Estamos a encolher ou estamos a expandir? E não estou a falar só da nossa estrutura aqui como igreja, como família. Estou a falar de cada um de nós. Estamos a encolher ou estamos a expandir? Estamos a pensar só centrados em nós? Ou estamos a descentrar e a olhar para tanto que Deus quer fazer através de nós, fora do nosso quintal? Como é que nós estamos? Estamos a entregar a nossa vida à missão? Estamos a orar, a procurar a vontade de Deus? Estamos a procurar mesmo a vontade de Deus? Ou as nossas orações são só para tentar forçar Deus a fazer o que nós queremos? Porque muitas vezes é assim, não é? Falo por mim. Muitas vezes as nossas orações é só para tentar forçar Deus a fazer o que nós queremos. Nós já temos a resposta. Agora nós só queremos é que Deus faça aquilo que nós já decidimos. Não é? Nós só queremos é que Deus faça aquilo que nós já decidimos que tem que acontecer. Às vezes é assim. Não é? Mas não é assim que pessoas maduras na fé oram. Pessoas maduras na fé oram. Deus, eu tenho esta situação. Parece que nada acontece. Parece que tu estás longe, estás distraído, não percebo. Mas o que é que tu queres fazer? Será que aquilo que eu quero é aquilo que é melhor? Será que aquilo que eu entendo que deve acontecer é realmente o melhor que tu tens? Ou tu tens algo diferente, inesperado para mim, mas que em última análise e no fim vai ser o melhor? É assim que nós estamos a orar? Nem sempre, não é? Mas é bom que seja. É bom que seja. E a palavra de Deus está-nos aqui a lembrar para ser. E depois disto, Paulo e Barnabé serem enviados, começam as aventuras, né? E começa aqui a primeira viagem missionária de Paulo. Temos 3 na Bíblia, esta é a primeira, aqui no livro de Atos. E o que acontece é que ele sai de Antioquia, ali na parte nordeste do Mar Mediterrâneo,
E vai para onde? No versículo 4 de Atos 13, diz que Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até à cidade de Seleucia, ali perto de Antioquia, e embarcaram para a ilha de Chipre. Aquela ilhazinha ali, que dizem que é muito boa para passar férias. Portanto, se alguém tiver em dúvida onde é que quer ir de férias, a ilha de Chipre é um bom destino. Dizem, né, que eu nunca lá tive. Mas é no mar Mediterrâneo, portanto, o mar Mediterrâneo é uma maravilha. Quando chegaram a Salamina, que é ali logo na ponta, no extremo oriental da ilha, começaram a pregar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. João Marcos tinha ido com eles para os ajudar. Sobrinho de Barnabé. Era sobrinho, não é? Se não me engano, era sobrinho. Mas depois foram para outra cidade, no outro extremo da ilha. Ficaram ali aparentemente pouco tempo, não há registro nenhum do que eles fizeram lá. Depois foram ali para Pafos. Eu tinha um slide com uma rodinha, mas deve ter apagado sem querer. Ali para Pafos, que é no outro extremo da ilha, atravessaram a ilha toda. E no versículo 6 diz que encontraram aí um judeu chamado Bar Jesus, e em grego é Limas, que praticava artes mágicas e que se fazia passar por profeta. Portanto, começam a encontrar assim personagens interessantes. E os problemas começaram logo. O mágico, este homem, Bar Jesus, um judeu, opôs-se aos apóstolos, tinha ali a coisa controlada por ele, e tentava impedir que o governador aceitasse a fé cristã. E aí está, né? Aí está a missão. Na missão, nas aventuras da missão, acontecem sempre episódios interessantes, né? E acontece sempre oposição. Porque nós não podemos esquecer que existe uma dimensão de trevas, né? Existe um reino de trevas, que é dirigido por Satanás, pelo nosso adversário, o nosso inimigo, que quer abafar, né? Que quer sufocar a missão. E esta oposição não acontece por acaso. Alguém que fazia artes mágicas e coisas dessas, incompatíveis com a fé cristã, e eles encontram oposição. Como é que nós lidamos com a oposição? Como é que nós lidamos com os poderes das trevas? Como é que nós lidamos com isso? Sim, isso é como nós devemos lidar, não é? E como é que lidamos muitas vezes? Muitas vezes encolhemos-nos, não é? Ficamos com medo, assustados, revoltados, frustrados, desanimados, não é? Então venho aqui, Deus manda-me aqui e as coisas são tão difíceis. Porque tudo tem que ser tão difícil? Tudo tem que ser tão difícil. Achamos que Deus está distraído, não é? Que Deus não está a cuidar bem de nós porque traz-nos tantas dificuldades. Não é essa a atitude de Paulo e Barnabé. Eles disseram ao mágico: olha, estás aqui a fazer, estás aqui armado, né? Armado em bom, pois agora o Senhor vai castigar-te. Ficarás cego e por algum tempo não poderás ver a luz do sol. Portanto, pôr a malta no lugar, isso também faz parte. Eles não se encolheram, não ficaram com medo. Eles confiaram em quê? Em que é que eles confiaram? No poder de Deus. Não é? No poder de Deus que estava neles. Eles sabiam que a missão era de Deus. Eles sabiam que a ordem era de Deus. Eles sabiam que tinham sido enviados pelo Espírito Santo. E quando nós sabemos que fomos enviados pelo Espírito Santo, nós não temos medo. Ou temos, mas não estacionamos aí. Não estacionamos aí nesse medo. Não estacionamos na ansiedade. Todos esses sentimentos são humanos e não é bom a gente negar que sentimos as coisas. Não é? Se eu sinto medo, estou com medo, mas eu não vou ficar aqui. Não, porque eu vou levantar os meus olhos e vou perceber que Deus está comigo. Vou lembrar. Então eu não fico aí, não estaciono aí. E normalmente não vamos andar aí a cegar as pessoas, não é? Não é algo que nós vamos fazer muito no nosso dia-a-dia, provavelmente. Mas temos que falar aquilo que tem que ser falado. Não é? Temos que chamar as coisas pelos nomes. E temos que... Isso é uma parte importante da missão. Não andamos com brutalidade,
mas também não nos encolhemos e não somos sempre uns coitadinhos que nunca dizemos nada. Não, às vezes é preciso dizer algumas coisas difíceis de ouvir. Um, e, e há pessoas que realmente são agentes de oposição, que querem impedir os outros de chegar, né? Como este homem queria impedir o governador de chegar à fé cristã. E nós sabemos que a vontade de Deus é que a mensagem chegue até às pessoas. Portanto, nós precisamos de estar envolvidos nisso, em oração, em combate. Isto é um combate, isto não é uma brincadeira. Né? Isto é um combate, isto é uma guerra que nós estamos a travar. E então não podemos perder essa noção, perder essa consciência. É uma guerra para travar. A missão é uma guerra. Nós não estamos aqui a passear. Nós não estamos aqui só para fazer piqueniques, embora os piqueniques são ótimos, maravilhosos e gostamos muito, mas não estamos aqui só para isso. Nós estamos aqui, isto é um assunto sério. Né? Há muito espaço para descontrair, como eu dizia, mas também há muito espaço e tem que haver espaço para levar coisas sérias muito a sério. Muito a sério. E a oração é uma coisa que a gente não pode descurar, não podemos deixar de levar a sério. A oposição do nosso inimigo, de Satanás, ela é real. Ele está aí para destruir. Ele está aí para destruir. E se a gente baixa a guarda, nós estamos a abrir espaço. E a nossa guarda, nós levantamos a nossa guarda com oração. Com oração, com conhecimento da palavra, com o estudo da palavra. Porque é que nós estudamos a palavra? Para conhecer o coração de Deus, perceber como é que Deus nos quer orientar. Senão andamos desorientados, não conhecemos e depois somos presas fáceis para o inimigo. Quando não conhecemos a palavra, não sabemos os princípios, os valores do reino. E depois lutamos com armas que não têm nada a ver com a palavra, andamos pela carne. E esta é a vontade de Deus. Mas vimos que este homem se converteu, né? E depois o que aconteceu com ele, algumas coisas muito boas devem ter acontecido, porque era um homem de muita responsabilidade, era governador, um governador romano, portanto, alguém com muito poder ali, e um testemunho público de alguém que aceitou a fé é sempre poderoso. Né? Então eles passaram ali na ilha de Chipre com um propósito, não foram passar férias, e este homem acreditou, ficou muito admirado com a doutrina do Senhor, e depois o que Deus fez, né? Deus fez coisas muito boas, mas não dá para registar tudo. Mas a oposição não se esgota, com poderes das trevas, mais do âmbito da superstição, este homem era mais do âmbito da superstição, né? E há muita coisa aí, né? Muita coisa aí no nosso contexto, às vezes mais escondido, outras vezes mais aberto, de superstição e artes mágicas e porcarias, de bruxarias e feitiçarias e coisas dessas, em que as pessoas caem e entram e não sabem no que é que estão a entrar. Né? E isso é uma oposição grande que nós temos aqui no nosso contexto. Nós precisamos de fazer guerra espiritual, porque às vezes esquecemos que esses poderes estão aí, e estão a dominar a vida de muita gente até à nossa volta, que nós nem percebemos de onde é que vem alguma cegueira, algum bloqueio ali. Há um bloqueio ali na vida de muitas pessoas porque estão presas a este tipo de artes. E isto é real. Mas depois há outro tipo de oposição. Vamos continuar. Eles partem, embarcaram em Pafos, versículo 13, estamos no versículo 13, quem quiser acompanhar o texto. Viajaram até Perga, na região da Panfília, ali na parte, ali chamada Ásia Menor, aquela região. Nesta altura, João Marcos deixou-os e voltou para Jerusalém. E isto, nós vamos ver mais à frente, que trouxe problemas à relação de Paulo e Barnabé, porque Marcos, não sabemos o que é que aconteceu, mas ele disse, para mim chega destas viagens, já não quero mais, e foi-se embora e deixou-os assim, numa situação um bocadinho delicada. Mas isso é para mais para a frente. O que é que aconteceu ali? Eles foram até aquela cidade de Perga e foram à sinagoga, como eles faziam sempre, a sinagoga onde os judeus se reuniam para estudar aquilo que era o Velho Testamento, né? E sentaram-se, e na sinagoga Paulo foi convidado a falar. Disseram se têm alguma palavra, falem. E Paulo, claro, ele estava lá para falar. E o que Paulo faz a partir do versículo 15
aqui até o versículo 41, que é a maior parte desta passagem, ele conta numa pregação todo o plano de Deus, desde Israel até Cristo. E vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 41. Vamos ler esta parte, porque não sei se já repararam, mas no livro de Atos, a mesma pregação, ou mais ou menos o mesmo conteúdo, está repetido muitas vezes. Já repararam nisso? E Lucas, que é o autor de Atos, ele registra sempre a pregação, tanto de Pedro como de Paulo, várias vezes diferentes, várias ocasiões diferentes. Porquê que ele está sempre a repetir a mesma coisa? Não é? Porque é importante. Então vamos ler também como eles leram e ouviram lá. Depois da leitura da lei de Moisés, versículo 15, e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes dizer: Irmãos, se têm alguma palavra de edificação para o povo, falem. Então Paulo levantou-se, fez sinal com a mão a pedir silêncio e disse: Homens de Israel e aqueles que temem a Deus, escutem o que tenho para vos dizer. O Deus de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando viviam como estrangeiros no Egito. Tirou-os de lá com o seu poder. Destruiu 7 nações no país de Canaã e deu essas terras como herança ao seu povo. Durante cerca de 450 anos, depois deu juízes para o governarem até ao tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus deu-lhes Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Em seguida tirou Saul do poder e deu o reino a David. Foi a respeito deste que Deus disse: Encontrei David, filho de Jessé. Ele é pessoa do meu agrado, que irá fazer sempre a minha vontade. Um dos descendentes de David foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, conforme tinha prometido. Antes de Jesus, veio João Batista com a sua mensagem para todo o povo de Israel, dizendo que se arrependessem e fossem batizados. Mas quando João estava a chegar ao fim da sua missão, disse ao povo: Quem julgam que eu sou? Eu não sou aquele que esperam, mas a seguir a mim há de vir alguém de quem eu nem sequer mereço a honra de o ajudar a descalçar as sandálias. Paulo continuou: Meus irmãos, descendentes de Abraão, e aqueles que temem a Deus sem serem judeus, quero-vos dizer que toda esta mensagem de salvação se destina a todos nós. O povo de Jerusalém e os seus chefes não sabiam quem era Jesus e, ao condenarem-no, estavam a cumprir as palavras dos profetas que se leem todos os sábados. Ainda que não encontrassem nenhuma razão para condenar à morte, pediram a Pilatos que o mandasse matar. E depois de terem feito tudo o que a Sagrada Escritura diz a respeito dele, tiraram-no do madeiro e puseram-no num sepulcro. Mas Deus ressuscitou-o. E durante muitos dias ele apareceu aos que o tinham acompanhado na sua viagem da Galileia a Jerusalém. Agora são eles as suas testemunhas diante do povo de Israel. E nós estamos aqui para vos anunciar o cumprimento da promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Deus cumpriu-a presentemente connosco, que somos descendentes deles, ao ressuscitar Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje sou teu pai. Que o ressuscitou de modo que Jesus nunca mais morreria, é o que Deus declarou por estas palavras: Cumprirei em vosso favor as santas e verdadeiras promessas feitas a David. Por isso ele diz também noutro salmo: Tu não permitirás que o teu santo se decomponha no sepulcro. Paulo continuou: Na verdade, David serviu no seu tempo de vida os planos de Deus, depois morreu. O seu corpo foi enterrado ao lado dos seus antepassados e destruído pela morte. Mas o corpo daquele que Deus ressuscitou não foi destruído pela morte. Meus irmãos, é preciso, pois, que saibam que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão dos pecados vos é agora anunciada. Por meio dele, todos os que creem recebem a justificação que não podiam receber pela lei de Moisés. Tenham, pois, cuidado para que não vos aconteça o que escreveram os profetas quando disseram: Escutem todos os que fazem pouco destas coisas. Pasmem de espanto e desapareçam. Porque estou a fazer diante de vós coisas tão grandes que nem acreditarão mesmo que alguém vô-las explique. Amém? Olha,
aqui resumido, né? O Velho Testamento, assim, pinceladas largas, né? Havia muito mais para dizer, mas Paulo resumiu aqui todo o plano de Deus, desde que o povo de Israel saiu do Egito até Cristo, e o que é que significou, Cristo e a obra de Cristo. E o que é preciso fazer agora, depois de ouvir esta mensagem? Né? Está tudo aqui. Deus libertou o povo de Israel para ser um povo que revelasse ao mundo o plano de Deus. E esse plano foi revelado em Jesus. E Jesus, Deus ressuscitou, Jesus está vivo, e agora, o que é que nós vamos fazer com isso? Né? O convite é para isso transformar a nossa vida. Isso não é uma história apenas para nós memorizarmos, não é uma história apenas para nós acharmos bonito, uma história bonita. O que Deus quer fazer na nossa vida é transformar radicalmente a nossa vida com isso. E não é só para hoje, é para sempre. Deus quer nos levar a viver numa dimensão de ressurreição, numa dimensão de sobrenatural, em que nós temos em nós alguém que está vivo e vive eternamente. Isto não é uma coisinha, não é um pormenor, não é uma historinha para a gente pôr lá na prateleira, não é? Um livrinho para a gente pôr na prateleira. Isto é algo para transformar a nossa vida. Se nós não soubermos a história de Israel, por isso é que temos o Velho Testamento nas nossas Bíblias. Para nós compreendermos como é que Deus fez as coisas, qual era o propósito de Deus, qual era o plano de Deus. E está aqui. Está aqui. Nós podemos compreender tudo. Agora, não podemos só ficar pela metade. Nós temos que ver a história completa. Por isso é que temos o Novo Testamento, que é o fim da história. Né? E é um final feliz. Final feliz em que Deus, Ele traz salvação a toda a humanidade. É um convite de salvação em que nós não temos que viver mais com medo, encolhidos, cheios de culpa, de condenação. Não temos que viver mais como vítimas das circunstâncias. Nós vivemos como pessoas que têm toda a segurança que há um Deus que nos chamou, que está a cuidar de nós, que tem uma missão para nós e que nunca nos vai abandonar. E nós precisamos de nos lembrar disso todos os dias. E principalmente quando as circunstâncias apertam e a gente não vê nada, é aí que nós precisamos de lembrar. Não, o plano de Deus não mudou. O chamado de Deus para mim não mudou. O que Deus tem para fazer comigo não mudou. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Seja estejamos a passar por pastos verdejantes ou por desertos, o chamado de Deus para nós é o mesmo. É viver em amor, confiando nas promessas de Deus e em família, numa missão. Depois desta pregação, houve receptividade, glória a Deus. O que é que aconteceu ali? Quando eles saíram, pediram-lhes para voltarem no sábado seguinte e falarem sobre o mesmo assunto. Uau! Não é? Aquela gente quis saber mais. Estavam receptivos ao Evangelho. E depois de acabar a reunião, muitos dos judeus e dos convertidos ao judaísmo, ou seja, havia ali pagãos, havia ali gentios, pessoas que não eram judias e que tinham-se convertido ao judaísmo e que começaram a acompanhar Paulo e Barnabé, que começaram a ensiná-los, a aconselhá-los, a ensiná-los, a discipulá-los, a andarem firmes na graça de Deus. E depois, mais ainda, quase toda a população da cidade foi ouvir a palavra no sábado seguinte. Reparem no que Deus estava a fazer. Fruto, resultados, uau, incrível. Sucesso na missão. E quando as coisas estão muito bem, o que é que acontece? Mais oposição. Faz parte, irmãos, faz parte. Às vezes, quando as coisas estão bem e a correr bem, a gente acha que vai ser sempre assim. Não é? Achamos que agora finalmente estamos bem, podemos descansar, agora já passou a dificuldade, agora vai correr tudo bem. Não, há mais luta. Há mais luta. E é bom a gente não esquecer isso, porque às vezes são as nossas expectativas. As nossas expectativas dão cabo de nós, irmãos. Dão cabo de nós, porque as nossas expectativas causam-nos muitas desilusões. As desilusões vêm das nossas expectativas.
Nós frustramos-nos por nossa própria culpa. Porque se nós estivéssemos à espera daquilo que é de esperar, nós não ficávamos desiludidos quando aquilo que é de esperar acontece. Então o problema está em nós, nas nossas expectativas, de achar que não, agora sim, agora vai ser tudo bom, vai ser tudo bem, finalmente posso descansar. Depois vem outra luta e a gente foda. E apetece-nos desistir e deitar a toalha ao chão porque parece que isto nunca acaba. E é verdade, nunca acaba. Este é o processo. Este é o processo. É cansativo? É, mas por isso é que Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Por ser cansativo é que ele disse isso. Porque se não fosse cansativo, ele não dizia isso. Não havia cansaço. Mas como ele sabe que há cansaço, ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados. O nosso problema é que nós não vamos a ele. E por isso o cansaço mata-nos. Queimamos. E desistimos. É porque não vamos a ele. É porque escolhemos ficar mergulhados nos nossos sentimentos e no nosso desânimo e nos nossos sentimentos. E esse é o caminho do desastre. É o caminho do desastre. Nós não fomos chamados para viver estacionados nos nossos sentimentos. Nós somos chamados para ir a ele. Ir a ele. No meio disto, aí está. Quando os judeus viram tanta gente, ficaram cheios de inveja e começaram a contradizer Paulo e a insultá-lo. E isto faz parte da vida na missão. Faz parte da vida na missão. E era o próprio povo de Deus. Era o próprio povo. Não era gente de fora que tinha ficado com inveja e que começaram a insultar o apóstolo. Não era gente de fora. Era o povo de Deus. O suposto povo de Deus. Que foram os que também... Foi o suposto povo de Deus que também crucificou Jesus. Portanto, não há surpresa nenhuma aqui. E a gente acha, na igreja não, na igreja não. Na igreja isto não é suposto. É suposto. É suposto, é. É suposto no próprio povo de Deus haver isto. É suposto. Lá está, expectativas. As nossas expectativas não cabem de nós se a gente não as ajusta, como deve ser. Achamos que nunca vai acontecer alguma coisa. Depois isso acontece e a gente deita a toalha ao chão. Mas o problema foi nosso. Paulo não foi por aí. Não vemos Paulo a dizer, estão farto desta gente, cambada de hipócritas, são o povo de Deus e estão-me aqui a insultar por eu trazer uma mensagem de salvação, eu estou a cuidar deles, estou a ensiná-los, estou a dar-lhes o que eu tenho de melhor. E como é que eles me pagam? Insultam-me, contradizem-me. E Paulo tinha todos os motivos para dizer, olha, sopa nisto, vou voltar lá para Antioquia, lá que eu estava bem. Mas Paulo não faz isso, porque, lá está, as expectativas dele estavam bem ajustadas. Portanto, ele não se frustrou. E como não se frustrou, não desanimou e não desistiu. E isto é só o início. Porque ainda estamos no capítulo 13. Atos tem 28 capítulos. E esta sucessão de acontecimentos, vamos vê-la muito mais vezes. Porque isto é a vida na missão. E todos são bem-vindos a esta vida. Ok? Todos são bem-vindos. Portanto, a porta está aberta. Isto é religião também. Isto é humanidade. A religião é algo humano. E na humanidade há sempre isto. Há sempre invejas, há sempre jogos de poder, politiquices. Não é? Eu não quero perder o controle. Eles não queriam perder o controle das pessoas, não queriam que viessem outros controlar na cabeça deles. Não é? Na cabeça dos religiosos é sempre uma questão de controle. Quem é que controla quem? É sempre. Por isso é que há invejas. Porque eu quero controlar, não quero que os outros controlem. E acho que os outros são uma ameaça que vem tirar o meu controle. A religião é só esses jogos psicológicos, não é? E pronto, isto acontece, não é? Mas no fim disto tudo, depois destes episódios todos, depois deles passarem por esta oposição, e eu quero ver aqui no capítulo 46,
Paulo e Barnabé disseram-nos com toda a coragem: era necessário anunciar-vos a palavra de Deus, a vós em primeiro lugar. Mas uma vez que a rejeitam e não se acham merecedores da vida eterna, então vamos virar-nos para os que não são judeus. Pronto, esta é a ordem que o Senhor nos deu. Coloquei-te como uma luz para os pagãos, para que leves a salvação ao mundo inteiro. E os não-judeus ficaram muito contentes e começaram a glorificar a palavra do Senhor. E todos os que Deus escolheu para a vida eterna creram na sua palavra. Assim se espalhou a palavra do Senhor por toda aquela região. Se uns não querem, irmãos, não há problema. O campo é muito vasto. Nós não temos que nos frustrar porque alguns não querem. E não temos... É frustrante, não é? Claro que a gente o que quer é que toda a gente queira, que toda a gente aceita, que toda a gente receba. Mas não temos que nos frustrar quando nem toda a gente quer. É normal isso também. É normal. Então vamos trabalhar com quem quer. E quem não quer, damos espaço. Vamos dar espaço. Ok? Vocês não querem. É voluntário. Ninguém pode obrigar. Portanto, vamos nos voltar para quem quer. Vamos trabalhar com quem quer. Há lugar para isso. Há lugar para isso. Há lugar para investir e é preciso investir. E quando uma ovelha se perde, a gente vai buscar e vai atrás. Mas também há lugar para dizer, ok, nós somos responsáveis pelas nossas próprias decisões. Não é? Então, é preciso saber lidar com isso e virar para quem quer. E vemos aqui que os pagãos, os que não eram povo de Deus, estavam todos contentes a glorificar a Deus. E era propósito de Deus isso também, não é? Porque todos deviam ouvir. Todos deviam ouvir. E no fim disto tudo, qual foi o sentimento? Qual foi o sentimento? O que é que estava no coração dos discípulos? No fim disto tudo, destas peripécias todas, o que é que estava no coração deles? Cheios de alegria e do Espírito. Irmãos, e em todos os processos de oposição, de frustração, de recebermos mal por aquilo que nós queremos dar de bom, em tudo isso, Deus está no controle. Deus está no controle. Em tudo isso, Deus quer usar para nosso crescimento. Em tudo isso, Deus quer nos usar. Deus quer nos ensinar a amar. Deus quer nos ensinar a amar. Porque Paulo podia ter pensado, Paulo podia ter ficado traumatizado com aquilo. Pá, fui à sinagoga, rejeitaram-me e insultaram-me. Então na próxima cidade já não vou à sinagoga. Quero lá saber dos judeus. Mas Paulo não ficou magoado com os judeus. Ok? Muito importante. Ele deu-lhes espaço e eles, pá, ok, vocês não querem. Mas vamos ver nas próximas cidades, sempre que Paulo chegava, qual era o primeiro lugar onde ele ia? Era a sinagoga. Era falar com o povo de Deus. Portanto, ele não ficou magoado, nem ressentido com aquilo, nem nada disso. Ele continuou focado na missão. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós. E ele não tem só uma vida em que nos arrastamos pela missão, cansados e frustrados. Não, ele tem uma vida de alegria para nós. Uma vida de alegria. Apesar de todas as lutas e oposições e dificuldades, isto é o que deve estar no nosso coração, se temos o Espírito de Deus. E se não está no nosso coração, nós precisamos de dedicar mais atenção ao Espírito de Deus, de buscar mais o Espírito de Deus, porque é isto que Deus tem para nós. Esta alegria, isto não era só para Paulo e para Barnabé, isto é para todos nós. A alegria do Espírito. Então vamos nos focar naquilo que Deus está a fazer de bom. E mesmo aquilo que nós achamos que é mau, Deus tem coisas boas para fazer em nós através disso. Também. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Tudo contribui. Aquilo que eles passaram contribuiu. O que nós passamos está a contribuir também. Nós não podemos desanimar. E para isso precisamos de ajustar as nossas expectativas. Esta é a missão
A missão é isto. Tudo isto faz parte da missão. São todos ingredientes da missão. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos a sofrer. Todos são bem-vindos a dar. Todos são bem-vindos a esvaziar e todos são bem-vindos a encher. Todos são bem-vindos a descentrar de nós próprios. Todos são bem-vindos a ir, a olhar para fora. É este o chamado de Deus. É este o convite. É isto que Deus quer fazer em nós. E a missão não é só ir para longe. Também é. A igreja também tem que ir para longe. Mas a missão começa aqui. A missão começa aqui. Porque em Atos 1:8, quando Jesus fala do que é que eles vão fazer, quando Jesus lhes dá o chamado missionário, ele diz que eles serão testemunhas tanto em Jerusalém. O que é Jerusalém? É aqui. Jerusalém é o aqui. É o aqui e agora. A missão começa aqui. A missão não é o que nós fazemos. Irmãos, a missão não é o que nós... quando nós damos a semente missionária, nós temos aqui o nosso projeto de missões. A missão não é só isso. Isso é uma parte da missão. Mas a missão começa aqui, todos os dias, aqui, na nossa casa. A missão começa na nossa família de casa, lá de casa, na nossa família nuclear. A missão começa aqui, na nossa família, aqui na igreja. Nós somos chamados para sustentar esta missão. A missão aqui, cuidarmos uns dos outros, isso é missão. Nós cuidarmos da nossa casa é missão. A missão começa aqui. Mas não é só para ficar aqui. Judeia e Samaria já expande um bocadinho mais. São regiões ao lado. Já é sair do quintal. Mas também não é para ficar aí. Porque é para ir até aos lugares mais distantes do mundo. Ou seja, o chamado da igreja como família de Deus é dizer a todos, em todos os lugares, que são bem-vindos. Mas vamos chamar as pessoas, não vamos enganá-las. Não vamos dizer que elas são bem-vindas a uma vida que é um mar de rosas. Não vamos dizer que elas são bem-vindas a uma coisa tipo a um paraíso. Não é? É um paraíso agora. Que é tudo bom, tudo lindo, tudo ótimo. Não vai haver problemas nenhuns. Não vamos enganar as pessoas. Não vamos mentir-lhes. Não é para isso que elas são bem-vindas. Elas são bem-vindas a uma família muito imperfeita e são bem-vindas a serem enviados como missionários para uma missão muito difícil, mas em que o Espírito de Deus está connosco para nos capacitar e nos orientar sempre. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos praticar aquilo que nós já tivemos a dizer que é importante e que nunca podemos esquecer nem negligenciar. Que é a oração, porque nós precisamos... O que nós precisamos mais é a capacitação do Espírito de Deus. Quem é que aqui é enviado para a missão? Quem é que aqui é enviado para a missão? É tão óbvio que ninguém levanta, não é? Ninguém levanta a mão. Então, precisamos de ser capacitados pelo Espírito de Deus. E a missão começa já aqui. Olha, começa já quando nós dermos a bênção e encerrarmos. A missão começa logo. Tivemos aqui a ter formação para depois começar logo na prática, na vida prática, nas relações uns com os outros, a praticar isto, a viver a missão. E fora daqui, depois quando sairmos e formos para a nossa semana, a missão continua. A missão é 24 horas por dia. Só quando estamos a dormir é que não. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, quem quiser, e vamos orar nesse sentido. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos traga todos os recursos que nós precisamos, toda a capacidade que nós precisamos para tudo aquilo que Deus nos chama para fazer. Vamos entender que cada um de nós, não interessa a idade, não interessa há quanto tempo conhece Jesus, não interessa o percurso, de onde vem, a cultura, a nacionalidade, não interessa nada disso. Cada um de nós é chamado por Deus. Tu tens um chamado para viveres em missão. E vamos orar pedindo a Deus capacidade que nos anime, que nos renove e que nos dê
a perspectiva, a visão e o foco no seu plano. Sim, Deus, nós te entregamos a Ti a nossa vida, Pai, para que Tu faças a Tua vontade. Nós não sabemos como é que vai ser, o que é que vai acontecer, como é que é o dia da manhã, mas uma coisa nós sabemos é que Tu nos chamas para estarmos em missão neste mundo. Obrigado por não termos que o fazer sozinhos, estamos em família, somos uma família missionária, somos uma família em que nos encorajamos e nos animamos uns aos outros, em que Tu trabalhas na vida uns dos outros através das relações e coisas muito difíceis muitas vezes, mas que Tu estás a trabalhar e a usar para trazer crescimento, Deus, e que nós possamos receber aquilo que vem à nossa vida, às circunstâncias, por difíceis que sejam, recebê-las como oportunidades para irmos mais além, oportunidades para ficarmos mais capacitados, mais sábios, mais maduros, mais prontos para amar, para podermos amar aqueles que nos insultam, para não desistirmos daqueles grupos que muitas vezes resistem e se opõem à mensagem. Como Paulo ia sempre às sinagogas, não interessa que recepção é que ele tinha, estava sempre lá, que nós possamos ter a mesma atitude com todos os grupos à nossa volta, de pessoas que podem resistir e opor e até tratar-nos mal. Mas que possamos ser capacitados a amar, Deus, por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, traz-nos e dá-nos a capacidade que só Tu nos podes dar. Livra-nos, Pai, da frustração e do desânimo. Livra-nos dos pensamentos de desistir. Livra-nos, Deus, de recuarmos. Livra-nos, Deus, e quando estivermos em momentos de cansaço, de frustração, que não possamos descarregar isso nos outros à nossa volta, mas que possamos ir a Ti, descarregar isso em Jesus, sabendo que estamos cansados e oprimidos, mas que Ele nos alivia. Ele tem alívio para nós. Traz-nos alívio à nossa vida, Deus. Traz refrigério, Pai. Renova o nosso coração. Renova a nossa visão, Deus. Pai, e obrigado, porque Tu estás connosco e nunca desistes de nós. E nunca te esqueces de nós. E nunca te descuidas de nós. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém.